Olá, começa agora mais um OAB Nacional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você confere as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica com a gente, tem muita notícia chegando. Tomam posse novos conselheiros e conselheiras do CNJ e do CNMP indicados pela OAB. OAB ingressa em corregedoria contra a juíza que determinou o tamanho da saia de advogadas. E neste programa você ainda confere. Conselho Federal promove audiência pública pela valorização do povo indígena. Acompanhe agora o resumo da semana. A advocacia brasileira comemora mais uma vez a sua representatividade. Os advogados André Godinho e Marcos Vinícius Jardim tomam posse no Conselho Nacional de Justiça. Os novos conselheiros têm como missão primordial trabalhar em prol do fortalecimento do poder judiciário em favor da sociedade. Um dia de celebração, a solenidade de posse dos advogados Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e André Luiz Godinho para o Conselho Nacional de Justiça foi conduzida pelo ministro e presidente do CNJ, Dias Toffoli. Nas vagas destinadas aos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que exercerá o seu primeiro mandato, e André Luiz Guimarães Godinho, cuja recondução muito honra e engrandece este Conselho. E com essas breves palavras, Felipe, desejamos muito sucesso aos nobres conselheiros indicados pela Ordem dos Advogados e aprovados pelo Senado da República, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e André Luiz Guimarães Godinho. Os conselheiros ocupam no órgão as vagas destinadas à advocacia para o biênio 2019-2021. O CNJ tem um papel fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil. Os doutores Marcos Vinícius Jardim e o doutor André Godinho, dois conselheiros da maior capacitação, dois advogados com história de luta em defesa da advocacia. André Godinho foi conselheiro federal durante longo período, Marcos Vinícius Jardim, presidente de seccional, conhecem o duro e árido cotidiano da advocacia brasileira e tenho certeza que representarão no CNJ os anseios e os sonhos, porque nós hoje temos sonhos. Sonho por justiça, sonho por celeridade, sonho pela retomada do crescimento do nosso país, sonho pelo respeito aos honorários. Agora, esse sonho só vai se realizar se ele for luta. E a luta nossa também se expressa com a indicação desses dois conselheiros. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e André Luiz Godinho também foram prestigiados pela advocacia de seus respectivos estados. Isso é uma grande conquista para toda a advocacia do Acre, que tem um ex-presidente seu nos quadros do CNJ hoje, tentando ajudar o sistema de justiça a se desenvolver no seu órgão de controle externo. André passou 2 anos no CNJ, fez um grande mandato. E a recondução dele é um reconhecimento ao trabalho, reconhecimento à excelente representação que ele fez do Conselho Federal no CNJ. O advogado André Godinho, indicado pela Ordem, foi reconduzido ao CNJ para mais um biênio com o objetivo de dar continuidade à representação da advocacia brasileira em prol da sociedade. É uma enorme satisfação, um privilégio poder representar a advocacia brasileira por mais um biênio no Conselho Nacional de Justiça. Como todos sabem, nós que representamos a advocacia temos também uma dupla missão, por representar também a sociedade civil, tentar aproximar mais os interesses do jurisdicionado, do cidadão, levar esses pleitos ao Conselho Nacional de Justiça e ao Poder Judiciário. Já o conselheiro Marcos Vinícius Jardim assume pela primeira vez a vaga no CNJ, oportunidade de contribuir para o fortalecimento do Poder Judiciário a favor do Brasil.
A ideia é exatamente essa, representar bem a advocacia, levar as bandeiras da advocacia para o CNJ, com a finalidade de colaborar. Acho que é o grande principal, de colaborar, de contribuir, também de aprender, mas levar as pautas da advocacia brasileira para o fim principal do CNJ, que é a efetividade da justiça. E para o Conselho Nacional do Ministério Público, uma conquista inédita. Pela primeira vez, 2 advogadas ocupam as vagas destinadas à advocacia. Sandra Krieger e Fernanda Marinella tomaram posse e a cerimônia aconteceu na sede do Conselho Federal. A cerimônia de posse das novas conselheiras foi prestigiada por diretores da OAB, conselheiros federais, membros honorários vitalícios, presidentes de seccionais, autoridades de governo, do Ministério Público e da magistratura. Não é demais nesse papel reforçar a liberdade de expressão com responsabilidade e que em uma função relevante como o Ministério Público necessita. No outro giro, vale salientar, conforme já destacado, que o CNMP é, por sua própria composição e natureza, uma instituição aberta, plural, democrática e receptiva para o debate de teses jurídicas inovadoras e paradigmáticas, que, em muitos casos, ainda não estão plenamente consolidadas no cenário da justiça brasileira. A diversidade de seus integrantes e o prazo de seus mandatos trazem ao Ministério Público brasileiro a oxigenação necessária e o fôlego renovado para refletir sobre as novas nuances até então não pensadas e mesmo para trilhar novos caminhos diferentes daqueles até então percorridos. Para mim, a partir de hoje, além da OAB, também é tempo do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje é o primeiro de 730 dias que irei me dedicar à advocacia e ao Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de importância fundamental para a cidadania e para o cumprimento das leis, da ordem e do Estado democrático de direito neste país. A indicação da Ordem dos Advogados do Brasil para este cargo só não é para mim mais orgulho do que o peso da responsabilidade que deverei exercer no momento do meu cargo. Responsabilidade essa, no julgar, no opinar, no controlar, no contribuir e no conciliar, no que é considerado o grande órgão defensor da sociedade brasileira, que é o Ministério Público Brasileiro. Sandra Krieger e Fernanda Marinella compõem o biênio 2019-2021 do CNMP, sob a presidência do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É uma oportunidade relevantíssima para a unidade das carreiras jurídicas, o reconhecimento de que Ministério Público, magistratura, advocacia formam o tripé da justiça, sem os quais nós não temos como realizar aquilo que é mais sagrado em todos os tempos: o direito e a sua estética, que é a estética do justo. Para o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, um novo marco da representação da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público. No CNMP nós temos 2 mulheres pela primeira vez integrando aquele conselho em nome da advocacia. E não são mulheres que não tenham currículos, são mulheres com currículos de ouro. Foram Fernanda Marinella, presidente de seccional, Sandra Krieger, uma referência do Conselho Federal, representam Alagoas e Santa Catarina com muito brilho. A advocacia brasileira está de parabéns e tenho certeza que representarão o que há de melhor da advocacia feminina, claro, mas a advocacia como um todo. Serão lá vozes da advocacia brasileira e da cidadania. Os presidentes das seccionais de origem das novas conselheiras falaram sobre a honra e orgulho que as advogadas dão aos estados. Isso representa muito, né? Fernanda Marinella, integrando o Conselho Nacional do Ministério Público, é um orgulho não somente para Alagoas, mas para as mulheres advogadas e para toda a advocacia. Marinella é muito competente, é extremamente trabalhadora e eu tenho certeza que vai colaborar e muito com o avanço das pautas, das prerrogativas e do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. É uma vaga inédita para Santa Catarina. A advocacia catarinense sente-se honrada em representar a advocacia nacional no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Também uma honra ter uma mulher para toda a advocacia feminina nacional e não tenho dúvida de que Sandra Krieger cumprirá o papel com muito êxito durante esse mandato. Sandra Krieger tem vasto currículo e grandes feitos na advocacia brasileira. A conselheira
tem forte atuação no âmbito do direito médico e da saúde. Agora, um novo desafio. Representar a advocacia brasileira, a advocacia militante, representar a Ordem dos Advogados do Brasil e exercer a necessária permeabilidade entre a natureza do cargo de conselheiro com a advocacia e com o Ministério Público. Essas duas instituições que na Constituição de 88 representam, afinal de contas, a sociedade brasileira e a justiça. Autora, advogada, professora, palestrante e coordenadora de comunicação da OAB Nacional, Fernanda Marinella se orgulha deste novo compromisso com a advocacia brasileira. Acho que nós podemos sim dar a contribuição da mulher brasileira, a experiência da vivência como mulher e os desafios na busca dos direitos, então acho que nós podemos levar toda essa força para contribuir no CNMP. Mas acima de tudo, eu acho que a advocacia tem muito a contribuir no Conselho Nacional do Ministério Público. É um conselho que tem a composição de diversas carreiras, é um conselho que tem a composição com diversas competências e de profissionais de experiências diferentes. Mais uma vitória da OAB para a advocacia. As buscas e apreensões em escritórios devem ser limitadas exclusivamente aos dados do cliente investigado. A decisão é do TRF1, após o Conselho Federal e a OABDF ingressarem com um pedido de habeas corpus. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, em habeas corpus, sustentado pelo nosso colega Délio Lins e Silva, presidente da OAB do Distrito Federal, garantiu, reafirmou as prerrogativas do advogado no sigilo da relação entre advogado e cliente. O mandado de busca e apreensão a um escritório de advocacia deve ser restritivo, não pode atingir os demais clientes do advogado. Essa é uma garantia da cidadania, essa é uma garantia do exercício profissional do advogado. Parabéns à OABDF e ao Conselho Federal, que juntos garantiram essa vitória maiúscula da advocacia. Chegou a hora de falarmos sobre a mulher advogada. Mais um caso de violação de prerrogativas contra a mulher advogada. Uma juíza da comarca de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, determinou o tamanho da saia que deve ser usada pelas mulheres que desejam adentrar ao fórum. A denúncia chegou à OAB, que já acionou a corregedoria. No dia 11 de setembro deste ano, eu fui impedida de entrar no fórum da comarca de Iguaba Grande. Por volta de 13h30 eu tinha me dirigido ao fórum com a minha cliente, eu tinha um horário no Ministério Público. E antes de eu passar no detector de metal, o segurança disse que eu não poderia entrar, a não ser que eu baixasse a minha saia. Nesse mesmo dia eu tinha audiência em Cabo Frio, 15 horas. E eu não entendi por que aquilo, solicitei que viesse alguém da direção, o responsável, porque eu queria mostrar que a minha vestimenta não era inadequada para a profissão. Foi quando o segurança me mostrou que tinha uma fotografia na entrada com o tamanho apropriado de saia. Esta é a saia que a advogada Rafaela Jaworski usava no dia em que foi barrada no Fórum de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro. Foi quando eu entrei em contato com a presidente de Iguaba, a doutora Margot, que solicitou que a comissão de prerrogativas fosse até o fórum. Eles verificaram minha vestimenta, que não tinha nada demais, e eu tive no dia que puxar minha saia para poder entrar. Eu puxei, fui até o Ministério Público, isso atrasou totalmente o meu dia. Na entrada do fórum, uma foto indica o tamanho da saia que deve ser usada pelas advogadas. Nós fomos lá, nós da Diretoria de Mulheres, e a minha vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada foi barrada na porta. Assim que ela foi barrada, nós chamamos a magistrada, que também é diretora do fórum, é vara única, e nós fomos então conversar com ela. Essa magistrada entende que deve haver uma adequação da roupa da advogada ao trabalho no fórum. Só que essa adequação é muito subjetiva, e para ela, essa adequação significa 5 centímetros, no máximo, acima do joelho, é a saia que a advogada pode usar. E pasmem,
Muitas vezes essas advogadas sofrem um constrangimento de terem medidas as suas saias com uma régua. A juíza responsável pela norma recebeu a comitiva da seccional fluminense. No entanto, a OAB precisou reforçar e defender as prerrogativas da advocacia. Conversamos com a magistrada, que se colocou irredutível, né? Colocou vários argumentos que entendemos infundados para continuar com essa regra. Então agora a OAB, né, representada pelo seu presidente Luciano Bandeira, decidiu fazer uma representação na corregedoria contra a magistrada. Foi um constrangimento sem precedentes, eu nunca passei por nada disso. E chegando em Cabo Frio atrasada, ninguém questionou o tamanho da minha saia, ou seja, a minha saia era uma vestimenta normal que todo advogado utiliza. Vamos fazer um giro de informações? A advocacia feminina ganhou ainda mais destaque este mês. A campanha Outubro Rosa está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de você, mulher advogada, participar das iniciativas das seccionais e subseções em todo o país. A prevenção não pode ser deixada de lado. Confira comigo. A Comissão da Mulher Advogada do Amazonas promoveu o primeiro simpósio Mulher, Saúde e Direito. Um dia voltado exclusivamente para a saúde das advogadas. Diversos serviços gratuitos foram oferecidos. Muitos palestrantes renomados de diversas áreas da saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos e mais advogados, advogadas, tudo isso para trabalhar a pauta feminina do Outubro Rosa, que é permanente. Cuidar da saúde da mulher é priorizar a vida. A subseção da OAB em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, também embarcou na campanha. Nós tivemos uma palestra falando sobre o conflito entre o câncer de mama e o uso de agrotóxico. Tivemos outra palestra falando sobre a prevenção, diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Tivemos a realização de aferição de pressão, medição de glicose e colesterol, inclusive a realização de preventivo dentro da nossa sede. E por fim, nós tivemos uma conversa rosa com 2 pacientes oncológicas contando um pouco de sua experiência. E no final eu entrei falando sobre os benefícios previdenciários para pacientes com câncer. Já em São Paulo, a campanha só termina em novembro. Além das advogadas, a iniciativa se estende às mulheres dependentes de advogados e às estudantes de direito que fazem estágio. Para participar, basta procurar a Caixa de Assistência dos Advogados, agendar a consulta e realizar os exames. E nós continuamos o nosso giro pelo Brasil com uma ação que aconteceu na OAB Paraná. Por lá foi realizado o primeiro Congresso de Liberdade Econômica, um evento voltado para a advocacia e empresários, com base na nova legislação. A abertura do evento foi conduzida pelo diretor-tesoureiro da OAB, José Augusto de Noronha. O primeiro Congresso de Liberdade Econômica da OAB Paraná abordou como foco principal a recente lei que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. No auditório, grandes nomes do direito, representantes do Estado e de instituições apresentaram novos rumos para que, de fato, a lei da liberdade econômica possa beneficiar os empreendedores. Nós estamos debatendo aqui na OAB Paraná a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, que traz grandes impactos em diversas áreas do direito. Direito empresarial, o direito econômico, o direito administrativo, o direito do trabalho, registros públicos, juntas comerciais, transportes e outras áreas também que são impactadas, como o meio ambiente. É um debate muito oportuno, essa lei traz grandes transformações em conceitos até então tradicionais e vem a afirmar a liberdade econômica como um princípio fundamental previsto na nossa Constituição. Tenho a convicção que a advocacia terá um papel relevantíssimo na construção de conceitos que ainda estão por ser firmados e é preciso que nós nos preparemos.
Voltamos neste terceiro bloco do OAB Nacional com mais um giro de notícias. Aqui no DF, a seccional promoveu o primeiro encontro do Colégio de Tesoureiros, além de lançar o portal da transparência. E em Mato Grosso foi realizado o segundo seminário estadual de direitos humanos. Vamos conferir? O vice-presidente da OAB, Luiz Viana, abriu o segundo seminário estadual de direitos humanos da OAB mato-grossense. Durante a apresentação, Luiz Viana traçou um paralelo entre os direitos humanos e democracia, reforçando que eles são interdependentes. O diretor tesoureiro da OAB, José Augusto Araújo de Noronha, prestigiou o primeiro colégio de tesoureiros da OAB-DF. O encontro, que reuniu os presidentes e diretores tesoureiros das subseções da OAB no Distrito Federal, abordou diversos temas, como responsabilidade fiscal, capital humano, tecnologia e transparência. Noronha também esteve na seccional para o lançamento do portal da transparência da OAB-DF. O diretor tesoureiro nacional tem coordenado, junto às seccionais, o trabalho de adequação ao provimento 185 do Conselho Federal. O portal da transparência moderno, que mostra todos os gastos e despesas da OAB do Distrito Federal. É um exemplo que se dá ao Brasil. A OAB do DF, o Distrito Federal, está na vanguarda cumprindo o provimento 185. O Conselho Federal da OAB promoveu um seminário para discutir as políticas públicas sobre os resíduos sólidos no Brasil. O encontro debateu as ferramentas econômicas que norteiam o setor. O evento, realizado no auditório da OAB em Brasília, integra uma série de discussões sobre o processo do Marco Regulatório do Saneamento Básico Nacional. Os painéis apresentados abordaram questões sobre gestão de resíduos sólidos, educação ambiental, o papel do Estado e do cidadão, além do compartilhamento de boas práticas. Nós observamos que tudo está interligado com a educação ambiental. É uma grande bandeira que a ANAMA Brasil está trazendo e, através da nossa diretoria, há também uma discussão internacional de que nós precisamos saber que o compromisso, as cidades são nossas, mas o compromisso também. Então, o cidadão precisa co-participar. A Comissão Especial de Saneamento Básico e Recursos Hídricos da OAB tem a expectativa de grandes resultados a partir dos debates promovidos entre os setores. A questão do resíduos sólidos, a questão da reciclagem acaba sendo uma das questões mais importantes da política econômica do país. E o Brasil ainda não se atentou para isso, ainda não se atentou para a importância da reciclagem, a logística reversa, enfim, de todo o tratamento de resíduos sólidos. Saneamento estamos engatinhando, já que resíduos está dentro da política de saneamento. Então, a gente espera que a gente continue dando mais um passo para que a gente coloque o Brasil realmente no século XXI das políticas públicas importantes para a sociedade. A OAB Nacional realizou uma audiência pública em favor dos povos indígenas. A valorização das tribos foi um dos pontos-chave do encontro. A audiência pública foi realizada pela Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. O objetivo central foi de ouvir as demandas de mais de 150 indígenas e representantes de comunidades presentes no evento. O vice-presidente da OAB, Luiz Viana, participou da abertura da audiência, reafirmando a importância das políticas inclusivas e o apoio da OAB nesta causa. A audiência pública também contou com a presença de representantes do Estado e de associações para falar sobre demarcação de terras, violência, saúde, educação e saneamento nas aldeias. É uma honra que hoje o Conselho Federal da Ordem recebe lideranças do norte, de Roraima, do Mato Grosso, da Bahia e representantes de organizações indigenistas do país todo para tratar e apresentar à Comissão de Direitos dos Povos Indígenas da OAB e especialmente à própria Ordem dos Advogados as suas preocupações, suas demandas e seus desafios. A Ordem dos Advogados também tem como uma de suas bandeiras as pautas trabalhistas. E aqui em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, foi realizado o 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro. A OAB contribuiu com o debate.
Com o slogan Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação, o evento contou com a presença de especialistas nacionais e estrangeiros acerca do tema. Representando a OAB, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, Antônio Fabrício, falou sobre a saúde do trabalhador, tendo como questão fundamental a prevenção. As normas constitucionais brasileiras e a CLT, ela estabelece que a saúde do trabalhador é um direito constitucional. Ninguém deve entrar sadio e sair doente da empresa. Então, por isso, é muito próprio, nesse momento, está se discutindo o trabalho seguro, está se discutindo a Convenção 190 aprovada pela OIT, está se discutindo um ambiente de trabalho sem violência, sem assédios e sem nenhum tipo de agressão ao trabalhador. E este programa termina aqui. Obrigada por sua companhia. Quer conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? Segue a gente nas redes sociais. A OAB é nacional, então por que não sugerir uma pauta pra gente da sua cidade? Manda pelo WhatsApp, DDD 61, telefone 999 19 47 31. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.